Há uma frase de um educador muito contestado, e que eu quero também contestá-lo nessa noite. Um educador chamado Paulo Freire. A sua frase diz assim: a educação é o que pode transformar a vida do ser humano. E eu vou repetir. Há uma frase do educador Paulo Freire que diz: a educação é o que pode transformar a vida do ser humano. E eu discordo plenamente dele. Eu discordo totalmente dele, pois a educação, queridos irmãos, ela pode e ela deve trazer aumento de conhecimento, nível de conhecimento sobre matérias, sobre ciência. Ela deve produzir na população mais conhecimento cultural, mais conhecimento científico, mas transformação? Não. Não há como trazer transformação à vida do ser humano por meio da educação, por meio da ciência, por meio da medicina ou qualquer outra área da vida. A única coisa que pode trazer transformação, o único meio que pode transformar a vida do ser humano, queridos irmãos, é Cristo, por meio da sua palavra e com a sua palavra que é viva e verdadeira. E compreendamos, essa transformação, irmãos, ela ocorre quando começamos a nos identificar com Cristo, quando começamos a caminhar com Cristo, quando começamos a viver para Cristo. Em outras palavras, começamos a aceitar a sua verdade, começamos a colocar em prática a sua verdade, começamos a viver a sua verdade, abandonamos e colocamos de lado todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todos os nossos achismos e começamos a viver em obediência para Ele. Aí sim começaremos a viver uma verdadeira transformação. O sábio Salomão, entendendo isto, irmãos, ele começa na sua segunda palestra, porque no capítulo 1, 2 e 3 são considerados palestras do pai ao filho, e ele começa na sua segunda palestra falando sobre isso. Filho, você precisa aceitar os mandamentos, você precisa colocar em prática esses mandamentos, você precisa guardar para você esses mandamentos. No capítulo 1, do versículo 5, ele começa dizendo: ouça os mandamentos. Mas no capítulo 2, ele começa dizendo: não é só ouvir. Agora a segunda palestra é: aceite esse mandamento, porque ele vai trazer consequência à sua vida, porque ele vai trazer transformação à sua história. E é sobre essa perspectiva que eu queria tratar nessa noite, aceitando a educação que transforma a sua vida. E quando nós aceitamos, irmãos, ela traz consequência à nossa história. E a primeira consequência que Salomão coloca à nossa vida aqui é que ela começa a nos fazer ter um caráter desenvolvido. Ele começa a tratar isto nos primeiros versos, do verso 1 ao verso 4. E ele começa no verso 1 e verso 2, fazendo uma análise teórica de como ter esse caráter desenvolvido. No verso 3 e 4, ele começa a colocar questões mais práticas de como desenvolver esse caráter. Mas permita-me entrar mais um pouco sobre o que ele está falando. Quando Salomão está tratando sobre o que é ter um caráter desenvolvido, ele está dizendo: para ter esse caráter precisamos guardar, precisamos abrigar, precisamos aceitar a palavra de Deus em nosso viver, precisamos por ela ser movido, precisamos por ela ser direcionado. A propósito, nós somos templo e moradia do Espírito Santo. Salomão está nos ensinando que aceitar este ensino, aceitar este mandamento, e não só aceitar, mas colocar em prática, obedecer esses mandamentos, nos levará à vida, porque a obediência conduz à vida. O contrário também é verdade. A desobediência conduz à morte. Por isso, Salomão, como um pai que chama o filho, está dizendo a ele: querido, incline o seu coração, querido, incline a sua mente a buscar a sabedoria, a aceitar a sabedoria, a viver essa sabedoria. Mas no versículo 3 e 4, ele começa a dizer: agora nós vamos entender de forma prática o que é aceitar para desenvolver esse caráter. E ele começa dizendo: você precisa clamar. Olhe comigo, versículo 3. Só para juntos andarmos na palavra. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Salomão, quando está tratando sobre a perspectiva de clamar, irmãos, ele está trazendo a ideia de que você deve levantar a sua voz como um clamor, como alguém que busca algo que satisfaz a sua vida. Por exemplo, você lembra quando sua criança pequena
gritava, clamando pelo chocolate, porque aquilo ia satisfazê-la? Você lembra quando sua criança clamava pelo McDonald's e dizia: eu preciso, senão eu vou morrer? As mulheres, quando estão naqueles dias: eu preciso de chocolate, senão eu vou morrer. Clama como aquilo é algo satisfatório para si. Salomão está trazendo a perspectiva disso. Você precisa clamar como uma satisfação para a sua vida, como alguém que se satisfaz em gastar a vida buscando dinheiro, como alguém que satisfaz a sua vida, realiza a sua vida por meio do dinheiro. Salomão está trazendo a perspectiva de que para você desenvolver o seu caráter nos ensinos de Cristo, para você caminhar desenvolvendo o seu caráter diante de Cristo, você precisa clamar por isso. E essa é a parte prática. Eu compreendo que eu tenho que aceitar, mas eu tenho que também clamar, eu preciso buscar, porque é isso que vai satisfazer a minha vida. E ele traz a perspectiva mais à frente sobre a prata e o ouro, daqui a pouco nós vamos chegar lá. E ele mostra que por mais que você gaste sua vida procurando a felicidade terrena, procurando a felicidade do que o dinheiro pode te dar, você nunca será satisfeito, porque o único que pode te satisfazer é Cristo Jesus, é os mandamentos do Senhor, é a sua palavra viva e verdadeira, e você precisa praticar isso e clamar por ela, se satisfazer nela. Querido irmão, não há nenhuma satisfação humana que possa completar a sua vida, que possa transformar a sua história. Você pode dizer: eu preciso fazer o curso de Direito, Medicina, Engenharia. Não vou dizer professor não, tá? Só cursos que a sociedade julga como importante. E você pode ser o PhD. Você pode ser a pessoa mais importante nessa área. E você pode continuar insatisfeito. Você pode ter rios de dinheiro, viajar o mundo inteiro, e você continua insatisfeito. E o teu trabalho, o teu dinheiro não transformou a tua vida. Ele te trouxe prazeres terrenos. Ele te trouxe alegrias momentâneas. Ele te trouxe felicidade de você poder comprar, quem sabe, o que quiser e fazer o que quiser de forma financeira. Mas ele não trouxe a satisfação plena, a transformação que somente Cristo, por meio da sua palavra, pode fazer. Por isso Salomão está chamando o seu filho a compreender. Para você desenvolver o seu caráter, você precisa aceitar essa verdade. Você precisa clamar, se satisfazer nela. Você precisa compreender. Para desenvolver esse caráter cristão, você tem que, cada dia, se deleitar na palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor, como quem busca a riqueza, como quem busca a prata, como quem busca o ouro, como quem busca nas coisas terrenas a alegria plena. Salomão nos ensina, em segundo lugar, que há uma segunda consequência. A consequência, queridos irmãos, de viver aceitando uma educação transformadora, primeiro, é de que ela vai desenvolver em nós um caráter cristão, um caráter parecido com Cristo e obediente à sua palavra. Segundo, é que ela vai trazer consequência. A segunda consequência é: nós vamos entender e receber a sabedoria. Do verso 5 ao verso 11, ele nos mostra isso. E no verso 5 ele começa com a expressão então. E aí Salomão começa como quem estava explicando algo, e de fato ele estava explicando, dizendo: olha, depois de você aceitar, depois de você clamar, depois de você buscar, então agora vem mais práticas na sua vida. Agora vem mais consequências sobre a sua história. E aí ele começa a mostrar que entender e receber a sabedoria é ter conhecimento de Deus. Por isso ele começa com então. Então você agora vai conhecer Deus. Agora você vai entender a Deus. Agora você vai caminhar com Deus. A perspectiva de Salomão aqui, queridos, sobre conhecimento, sobre discernimento, sobre intimidade com o Senhor, é trazer a perspectiva de que isso levará o ouvinte, levará o filho a viver de forma correta, de forma justa e de forma íntegra. E talvez você diga assim: pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? É que ele vai viver tendo discernimento,
E discernimento é justamente isso, é conhecer o que é reto, é conhecer o que é íntegro, é conhecer o que é justo, é conhecer, queridos, quem é de fato sábio, é conhecer de fato quem é o verdadeiro longânimo e é guardar o seu ensino. Se você parar para ler o livro de Salomão, e Provérbios de Salomão, você vai perceber isso. Ele vai nos ensinar em todo o livro sobre o que é o correto, sobre o que é justo, sobre o que é íntegro, sobre quem é o verdadeiro sábio, sobre como guardar esse ensino. E esse conhecimento que ele está tratando e discernimento, irmãos, que é dado por meio de uma intimidade e obediência da palavra do Senhor, começará a transformar a nossa história. Por isso no verso 5, volte comigo ao texto. Ele vai dizer lá, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Veja, queridos irmãos, ele está falando sobre intimidade. Ele está trazendo que esse conhecimento é dado por meio da intimidade e obediência, e isso vai te levar a entender e receber a sabedoria, receber Cristo, viver para Cristo. É interessante, queridos, porque quando ele está tratando sobre isso, ele está dizendo, como disse o apóstolo Tiago, que o Senhor concede sabedoria a quem quer. Ele dá sabedoria a quem deseja, a quem almeja, a quem anela por ela. Jó também falou sobre isso no seu livro, no capítulo 28, do verso 12 até o verso 28. Aquele que deseja, ele alcança. É em Cristo, queridos irmãos, que nós começamos a perceber que a fonte da sabedoria é emanada. É em Cristo que nós começamos a perceber que há lá sabedoria para todas as questões da nossa vida. O que é que você precisa de sabedoria para resolver os seus problemas? Cristo tem para você, porque somente Ele dá sabedoria. Daniel nos disse isso. Capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Por isso Salomão está dizendo para o seu filho, querido, se você quer ser sábio, se você quer viver, entender e receber essa sabedoria, compreenda, Cristo é o manancial dela, se achegue a Cristo, viva para Cristo, caminhe em Cristo. Precisamos, irmãos, compreender que nesta sabedoria, que nós entenderemos e caminharemos, Deus, Ele protege o seu filho, Deus, Ele cuida do seu filho, porque a sabedoria nos dá a certeza de que Ele está conosco. E nós não estamos só em toda e qualquer caminhada. Começamos a entender e receber a sabedoria para a compreensão de que nós não estamos abandonados. Nós não fomos deixados de lado. O próprio salmista, no Salmo 84, verso 11, ele disse assim, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonegam aos que andam retamente. Entender a sabedoria, viver a sabedoria, receber essa sabedoria, nos faz viver um caráter desenvolvido por Cristo, e nos faz parecer com Cristo, nos faz andar em Cristo, e nos faz compreender que Ele está conosco e Ele cuida de nós. Olha o verso 8, aqui do capítulo 2. Guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. O sábio Salomão está mostrando, você vai entender quem ele é. Olha, você vai perceber, ele é aquele que dá conhecimento, ele é aquele que dá sabedoria, ele é aquele que dá inteligência, ele é aquele que dá entendimento, ele reserva a sua sabedoria para os retos, e ele não faz só isso, ele guarda, e aqui o Salomão está apresentando Deus como um escudo protetor, está colocando Deus para o seu povo como aquele ao qual seu povo pode confiar. Veja, o Senhor protege aqueles que são leais a Ele. Compreenda o que eu quero dizer. Por isso que Salomão está nos dizendo que há uma consequência em viver a educação transformadora. A educação transformadora nos vai fazer entender e receber a sabedoria. E o Senhor cuida do seu povo. O Senhor guarda aqueles que são leais a Ele. Aqueles que vivem fielmente para Ele, aqueles que obedecem a Ele, aqueles que caminham em santidade com Ele. Veja, queridos irmãos, a bênção ela é destinada para os seus filhos. O Senhor ama abençoar o seu povo. Por isso Ele nos chama a viver em comunhão, e viver em intimidade, e viver um relacionamento ao qual nós ouvimos a sua voz e dizemos, eis-me aqui, Senhor. Ou então, fala que o teu servo ouve. Por isso precisamos compreender o que Salomão está nos chamando a colocar em prática nessa noite. Veja, irmãos, Salomão está nos mostrando que
existem apenas dois caminhos: o caminho da sabedoria ou o caminho da insensatez. Você precisa entender para receber. Você quer viver como? Você quer viver como bom ou mal? E talvez você esteja pensando no bom, na perspectiva da sociedade. Pastor, ele é muito bom. Ele não bebe, ele não fuma, não faz mal a ninguém. Ele não fala mal de ninguém, ele é muito bom. Eu não estou falando bom na qualidade de uma perspectiva social. Ele ajuda os pobres. Ele faz isso. Eu estou falando sobre isso. Bom só há um. E a nossa bondade vem por causa dele. É quando mais perto dele estamos, menos de nós temos. E a bondade é revelada não por causa de nós. Por isso Calvino disse: tudo que há de bom em mim é por causa de Cristo. Mas tudo que há de mal em mim é por causa de mim mesmo. Por isso que nós somos chamados aqui por Salomão à compreensão. O que é que você quer? Quer viver como? Bom, então chegue-se a Cristo. Receba a palavra de Cristo. Viva a palavra de Cristo. Como é que você quer viver? Reto ou na perversão? Salomão está chamando o seu filho para a compreensão. Que entender e receber a palavra de Cristo, queridos irmãos, é viver um caminho de uma vida de santidade, é viver um caminho reto, é viver um caminho plano, é viver um caminho iluminado, é viver um caminho, queridos irmãos, aonde Cristo é visto em nós e através de nós. E esse caminho nos leva a caminho de vida, a caminho de alegria. O contrário também é verdadeiro. Viver distante do Senhor, viver no caminho tortuosos, viver na escuridão, viver em pecado, são caminhos tortuosos, que nos levam à morte, que nos levam a trilhar o caminho do inferno. Por isso Salomão está chamando os ouvintes, está chamando o seu filho para a compreensão. Aqueles que entendem e recebem a sabedoria, eles sabem discernir o que é correto. Eles sabem discernir o que é justo e o que é íntegro. E a consequência disso é: o Senhor os protegerá, o Senhor os livrará do mal, o Senhor está com eles, o Senhor não os deixará só. Mas eu quero fazer uma pergunta e trazer a resposta. Talvez você ainda não pensou sobre o que é reto, o que é justo, o que é correto, o que é íntegro. Sabe o que é viver uma vida correta, justa e íntegra? É viver uma vida, irmãos, de um comportamento ético. Mas ético por causa das Escrituras. A nossa ética não é conforme o mundo. Por isso que eu disse que eu não concordo com a frase de Paulo Freire. A educação não transforma pessoas, nem transforma o mundo. A ética colocada pela educação pode trazer conhecimento e nível de conhecimento bom, a depender daquele que estuda. Mas a única coisa, ou o que pode transformar o ser humano, o que pode fazer o ser humano viver uma vida correta, justa e íntegra, é somente as Escrituras. É dela que nós vivemos e é nela que é emanada uma boa ética. É ela que transforma o nosso coração. É ela que transforma o nosso entendimento. É ela que conserva a nossa vida. A propósito, pela ética social, pela ética secular, se alguém bateu em você, o que é que você deve fazer? Se alguém te machucou, te defraudou, se alguém te humilhou, o que é que você deve fazer? Mas o que é que essa Escritura nos diz? Se alguém bateu na tua face, o que é que nós devemos fazer? Se alguém pecou contra você, o que é que nós devemos fazer? A ética cristã nos manda amar os nossos inimigos. A ética cristã nos manda perdoar aqueles que nos perseguem. A ética cristã nos chama a amar aquele que nos maldizem. Em outras palavras, ela é totalmente contrassenso da questão social. Ela vai na contramão de uma educação social, por vezes. Por isso, queridos irmãos, nós não fomos colocados no mundo para viver uma transformação pela educação secular. Estudemos, e com isso eu não quero dizer que você não deve se dedicar aos estudos. Pelo contrário, se dedique aos estudos, seja o melhor. Seja o maior nos seus estudos. Lembra as profissões que eu disse no início? Seja o melhor advogado, melhor médico,
melhor engenheiro, melhor professor, ganhe o prêmio Nobel. Faça tudo para a glória de Deus. Glorifique o Senhor, entendendo que foi Ele que te transformou. Foi Ele que te comprou na cruz do Calvário em Cristo Jesus para te dar a vida e vida em abundância. A educação transformadora que Salomão está nos chamando à compreensão, ela traz consequências. Vamos relembrar as consequências para fixar em nossa mente. Primeiro, ela desenvolve um caráter em nós, um caráter cristão, um caráter bíblico. Segundo, ela nos faz entender e receber a sabedoria. Mas, em terceiro lugar e último, ela nos livra das tentações terrenas e ela nos conduz ao caminho eterno. Versículo 12 até o versículo 22, nós já lemos as Escrituras e ele nos mostra isso. Veja, queridos irmãos, do versículo 12 ao 15, Salomão está nos mostrando que a consequência de viver essa educação transformadora e aceitar a palavra de Deus é que nós seremos livres ou livrados do homem perverso. Do versículo 12 ao 15, eu não vou fazer literalmente toda a leitura, mas eu peço que depois você leia em casa. Você vai perceber Salomão dizendo que nós somos ensinados a ter o cuidado com quem nós andamos, a ter o cuidado com quem nós nos tornamos amigos. Lembra aquela frase, talvez épica, que todo pai diz para o filho? Me diz com quem tu andas? Tão bem lembrado. E não esqueçam para dizer para os vossos filhos. E os vovôs para os netos. Que os irmãos, nós precisamos ter o cuidado disso. Salomão está nos mostrando que andar com pessoas que vivem na prática do pecado é tornar-se parceiro delas em suas loucuras. Salomão está nos mostrando que andar com pessoas ímpias é ser guiado por um cego. E imagine um cego guiando o outro. Qual a consequência disso? Aonde é que nós chegaremos? A certeza que nós vamos cair. Por isso nós precisamos ter cuidado. E eu não estou dizendo para você que você tem que se afastar de toda pessoa que não é crente. Não estou falando sobre isso. Nem muito menos Salomão. Salomão está dizendo que o Senhor te livra. Ele sabe e sonda os corações. E sabe o coração de cada pessoa que chega perto de você. E Ele te livra. Se você está perto e convive com pessoas que não são crentes, viva Cristo. Não seja conduzida por elas. Não seja influenciadas por elas. Mas pelo contrário, ensine Cristo a elas. Mostre Cristo a elas. Revele Cristo Jesus à vida delas. Não se deixe, queridos irmãos, viver andando no sentido de um relacionamento muito íntimo com pessoas que não são levadas por Cristo Jesus, que não amam Cristo Jesus. Os conselhos serão os piores da face da terra. Exemplo bem simples e prático. O que é que vocês, homens e mulheres, escutam quando nós estamos em crise no nosso casamento? Das pessoas lá de fora. O que é que vocês ouvem? O homem, você vai ser besta? Deixa essa mulher. A mulher, rapaz, tu é besta. Deixa esse homem. Os conselhos são os piores. São terríveis. E leva à morte em todos os aspectos. E o que Salomão está dizendo é, o Senhor vai te livrar de ser conduzido por essas pessoas. O Senhor vai te livrar de ser tentado por essas pessoas. Não só isso, irmãos. Versículo 16 ao versículo 19, o Senhor mostra por meio de Salomão outro livramento. Ele vai te livrar da mulher adúltera. E aqui no versículo 16 ao 19, ele vai especificar como é essa mulher. E Salomão está nos mostrando que a verdadeira felicidade não está na cama do adultério. A verdadeira felicidade não está na impureza, na traição. A verdadeira felicidade não está na infidelidade. A verdadeira felicidade está na pureza, na santidade. Salomão começa a mostrar que o adultério ele produz morte, porque ele sempre começa na infidelidade, e não é na infidelidade com o cônjuge. Com o cônjuge é a última parte. A infidelidade é com Deus. Nós lemos o livro de Oséias. Nenhum dos textos colocados na liturgia está fora do contexto do sermão. Você vê Oséias falando, vocês se prostituíram. Você vê o primeiro texto que nós lemos, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E por não conhecer, nós somos levados pela sedução. Por não conhecer, queridos, nós somos levados a trair o Senhor. E uma vez que nós traímos o Senhor, é fácil trair qualquer outra pessoa.
Uma vez que nós somos infiéis para com Deus, nós somos infiéis para com qualquer outra pessoa, para com o sistema, para com tudo e todos. Por isso Salomão está dizendo, o Senhor te livrará. O Senhor fará com que essas mulheres, ou essa imagem de infidelidade seja colocada para distante de ti. Porque o Senhor te dará sabedoria. E a sabedoria, ela vai te livrar da promiscuidade. A sabedoria vai te livrar do adultério. A sabedoria vai te livrar da infidelidade. A sabedoria vai te fazer lembrar da aliança de Deus. A aliança do Senhor com você. A aliança do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o nosso Deus. Por isso seremos livres e livrados. Porque o Senhor, no meio da tentação, Ele nos fará lembrar dessa palavra. Queridos irmãos, a consequência de lembrar da palavra do Senhor e a consequência de ser livrado por Deus é que os perversos, eles vão ser destruídos. Os versos finais, eles vão nos mostrar isso. Como eu falei para vocês sobre a mulher do adultério, 16 a 19, mas do 20 em diante nós vamos perceber isso. Os perversos, eles serão destruídos. Aqueles que ouviram e praticaram o conselho do ímpio também será destruído. Mas aqueles que ouviram e praticaram o conselho da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles serão salvos. Por isso, o sábio Salomão vai dizer, os de bem, retos, íntegros, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Esses aí são aqueles que guardaram a aliança. Esses são aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor. Esses são aqueles que caminharam e caminham, não no seu próprio entendimento, não no seu próprio interesse, não na sua própria busca de prazeres terrenos, mas eles caminham em obediência a Cristo, eles caminham em obediência à palavra de Deus, eles caminham interessados em viver para Deus, eles caminham amando o Senhor. Para esses, o Senhor tem bênçãos infindas, livramentos, o Senhor guarda eles. Por isso, queridos irmãos, o caminho estreito, que embora ele seja uma estrada de renúncia, seja um caminho de renúncia, ele nos leva à vida eterna. Você lembra dessa passagem? Mas o caminho que é largo e nos leva aos prazeres passageiros, fúteis, ele nos conduz à morte eterna. Por isso Salomão conclui essa palestra ao seu filho, dizendo, filho, eu quero que você compreenda que eu estou te educando para a vida. Eu estou te educando, filho, para caminhar em sabedoria. Eu estou te educando, filho, para viver uma transformação genuína e verdadeira, que não é levada pela cultura hebraica, que não é levada pela cultura ética, que não é levada pela filosofia, é levada por Deus, seus mandamentos. E essa educação transformadora vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, vai mudar toda a sua história, todo o seu viver. Queridos irmãos, eu preciso caminhar para a conclusão e trazer aplicações à nossa vida sobre o que Salomão está palestrando. Nós precisamos confiar nessa educação transformadora. A educação que não é pelo MEC, é a educação bíblica. Os mandamentos do Senhor. Pais, vocês querem ter filhos tementes a Deus? Vocês querem ter filhos que confiam no Senhor? Vocês querem ter filhos que provam dos livramentos de Deus? Vocês querem ter filhos que têm um caráter desenvolvido por Deus? Está na hora de começar a investir tempo educando os seus filhos no temor do Senhor. Está na hora de parar de terceirizar a educação. Está na hora de tirar um pouco eles das telas. As telas que estão destruindo a vida dos seus filhos. Reverendo Felipe Fontes, e domingo passado o reverendo Otávio trouxe essa informação do congresso que ele esteve, de que há uma perspectiva e uma pesquisa de o porquê os nossos filhos passam tanto tempo nas telas. Daqui a um tempo eles não saberão mais se socializar, eles não saberão mais orar, eles não saberão mais ler as Escrituras. Em outras palavras, eles não terão mais intimidade com Deus. O que é que você quer para os seus filhos? O que é que você quer para a sua geração futura? Pastor, eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso investir na educação do meu filho. Eu não estou dizendo que você não tem que investir. Se Deus te der condições, coloque ele no melhor colégio, invista. Faça ele aprender inglês, invista.
faça ele aprender computação, invista, faça ele cada dia crescer nas ciências dos nossos dias. Mas não deixe o seu filho ser o maior e mais importante do mundo, sem um caráter divino. Não adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ele ganhar o mundo inteiro, prêmio Nobel e grande multidão de dinheiro e acordar no inferno. Você precisa dar uma educação transformadora para a vida dos seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Você precisa tratar o caráter dele. Não tenha medo de disciplinar o seu filho, porque aquele que não disciplina, aquele que poupa a vara não ama o seu filho. E eu não estou pedindo para você espancar a sua criança. Eu estou pedindo para você fazer o que a Bíblia diz. Nós precisamos, queridos irmãos, educar as crianças no caminho do Senhor. Mas para isso, nós precisamos também ser educados. Quando houve o problema de Hiroshima e Nagasaki, houve-se um estudo depois para saber como foi a reconstrução daquela cidade. A reconstrução de toda aquela estrutura. E o estudo mostrava que tudo começou pela educação. E aí parece contraditório o que eu vou dizer, né? Tudo começou pela educação. Mas não foi na educação dos filhos. Sabe, estudo integral para as crianças? Não estou sendo contra. A educação não começou por aí, a educação começou pelos pais. Porque os japoneses entenderam, pais educados, filhos educados. Mas o que aconteceu após isso? Eles investiram tanto na educação que nós temos, quem sabe, uma nação muito educada. Eles vieram para a Copa do Mundo e o que foi que eles fizeram? Nos ensinaram sobre limpeza. Terminou o jogo, o que foi que eles fizeram? Tiraram lixo. As crianças lá lavam o banheiro da escola. O povo é educado. Mas está lá o maior índice, sabe de quê? Suicídio, depressão. Se não o maior, um dos maiores. O que é que está faltando para eles? O que é que está faltando na vida deles? Queridos irmãos, não adianta crescermos em tamanho conhecimento, deixando Cristo para trás. Nós precisamos também nos educar. Precisamos ter um caráter que revele Cristo. Os nossos filhos precisam ver Cristo em nós. Nós precisamos começar a entender e receber a sabedoria de Deus. Nós precisamos, queridos irmãos, compreender que essa sabedoria nos livra de viver dependente das coisas terrenas. Ele é o dono do ouro e da prata, sendo assim, Ele nos sustenta. Ele é o Deus que nos livra da mulher adúltera, mas Ele também nos dá a sabedoria para nos livrar de toda e qualquer tentação. E Ele nos garante uma coisa: para aqueles que vivem, confiam e dependem de mim, há uma vida eterna. E Salomão conclui os Provérbios 2 apontando para isso: os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas os perversos não. Ah, queridos irmãos, uma promessa feita à nossa vida. Para aqueles que vivem uma educação transformadora, há uma consequência: a eternidade preparada para os seus. Há uma eternidade preparada por Cristo Jesus. Ele foi preparar moradas, nós viveremos com Ele lá. E nós precisamos educar os filhos, nós precisamos educar as nossas vidas, ter um caráter cada dia mais vivido diante dEle, cada dia entender e receber essa sabedoria para compreender: a minha morada não é aqui, a minha morada é lá. Não adianta, queridos, preparar os seus filhos ou sua vida para conquistar tudo aqui e acordar no inferno. Nós somos desafiados nessa noite a viver um caráter divino, a entender e receber a sabedoria, a receber os livramentos do Senhor, para a compreensão que a nossa moradia é com Ele na eternidade. Por isso, eu quero lhe convidar a fechar os olhos, a conversar com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, sua família, num todo, não sei. Talvez os seus filhos possam estar dando dor de cabeça. Talvez os seus filhos possam estar gerando inquietação. Você precisa orar por eles. Orar com eles. Pedir a Deus: Deus, desenvolve uma retidão no meu filho, um caráter parecido com o teu.
Eu escutei uma frase do presbítero Moura e nunca esqueci, espero nunca esquecer. Cada vez que os meus filhos crescem, eu preciso me dobrar diante de Deus pela vida deles. Precisamos, irmãos, orar por eles e orar por nós. Por isso, faça isso. Eu quero lhe dar um momento de oração e depois estarei quebrando o silêncio com oração de clamor diante do nosso Deus. Querido Deus, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós nos rendemos aos Teus pés, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, nos dar um caráter desenvolvido por Ti. Um caráter que tem prazer de aceitar a Tua verdade, de clamar por sabedoria, erguer a voz e buscar com satisfação. Querido Deus, nos faz entender nessa noite e receber a Tua sabedoria, Cristo Jesus, para cada dia viver de forma agradável a Ti, de forma reta, íntegra, correta, de forma obediente à Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, porque somos pecadores, somos falhos. O nosso coração, por vezes, e a nossa mente está presa a esse mundo. E nós temos colocado, por vezes, a nossa vida nos prazeres terrenos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nos faz confiar em Ti. Nos faz voltar à nossa vida e aceitar essas verdades. Aceitar a Tua voz ao nosso coração. E nos faz confiar nesse cuidado divino. Nos faz nos render a Ele, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra do homem mau, nos livra da infidelidade, que o Senhor nos livra da morte eterna. Ó Deus, nos faz nessa noite nos voltar à educação transformadora, a única, que é a Tua palavra, Cristo. Em nome de Jesus, Pai, atrai o nosso coração, atrai o nosso viver, para que cada dia possamos ter um caráter que reflete o nosso Redentor, o nosso Salvador, para que possamos ensinar aos nossos filhos, para que as gerações vindouras possam também receber, aceitar essa sabedoria, viver essa sabedoria, uma sabedoria que nos leva à vida eterna, porque ela é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.